Durante 35 anos eu achei que havia alguma coisa errada comigo. Eu não sabia explicar, mas eu sempre me senti diferente. Diferente das outras crianças, diferente das outras mulheres, diferente até das pessoas que eu mais amava. E durante muito tempo eu acreditei que o problema era eu. Eu me chamava de complicada, me chamava de difícil, me chamava de intensa e muitas vezes me achei louca, porque eu sentia coisas que pareciam não fazer sentido para mais ninguém. Só que eu não imaginava que aos 35 anos eu descobriria que toda a minha história tinha uma explicação. Nesse processo, eu optei por dar uma pausa na minha carreira profissional e eu procurei uma profissional cristã que trabalha com a psicanálise. Quando eu comecei a terapia, eu estava em busca de autoconhecimento, tentando entender melhor quem eu era depois de tantas mudanças na minha vida. Foi na segunda sessão que a terapeuta observou algumas características e levantou a hipótese que nunca tinha passado pela minha cabeça: o autismo. Eu lembro do susto, porque, como muita gente, eu associava o autismo apenas à infância, ou seja, só em crianças. E até aquele momento eu acreditava que tudo era explicado pelo TDAH, diagnóstico que eu já tinha e tratava há alguns anos. E por coincidência, eu tinha uma consulta com a minha psiquiatra no dia seguinte. Cheguei no consultório dela, né, e ainda tentando entender aquela possibilidade, contei sobre a observação da terapeuta e iniciamos uma investigação. Vieram avaliações, questionários, conversas e algum tempo depois a confirmação do diagnóstico. E quanto eu mais aprendia, mais eu percebia que os sinais sempre estiveram presentes. Coisas que eu achava que eram apenas traços da minha personalidade. Coisas que eu acreditava que todo mundo sentia. Coisas que eu passei uma vida inteira tentando esconder ou corrigir. Mas o diagnóstico não me trouxe alívio, ele me trouxe luto, ele me trouxe raiva, porque pela primeira vez eu percebi que os sinais sempre estiveram lá. Eu passei a vida inteira aprendendo a copiar comportamentos, observando como as outras pessoas agiam, o que era esperado de mim, o que eu deveria dizer, como eu deveria reagir, e sem perceber fui construindo uma versão de mim que parecia se encaixar. Mas o preço disso foi enorme. Por fora, eu era mulher comunicativa, a empreendedora, a criativa, a que resolvia tudo. Mas ninguém via o que acontecia depois. Ninguém via a exaustão, ninguém via os colapsos, ninguém via o preço que eu pagava para parecer normal. E no meu caso, receber o diagnóstico de autismo nível 1 de suporte foi como saber quem eu realmente sou e entender por que eu tive tantas perdas ao longo da minha vida. Perdas estas com os meus filhos, perdas no meu casamento, perdas nos meus relacionamentos e até mesmo perdas comigo mesma. Eu nunca consegui entender o porquê eu sempre tive tanta dificuldade em manter amigos, ser beijada por minha filha no rosto e sempre limpar a bochecha em seguida. Eu via minha filha triste e eu não entendia por que aquilo acontecia. Eu a amava, mas meu corpo reagia antes de mim. E durante anos eu carreguei a culpa de não conseguir explicar isso. Eu sempre tive crises de nervos e raiva frequentes que meu esposo e meus filhos não entendiam. Eu achava que não sentir saudades de ninguém era normal, mesmo sendo de pessoas próximas a mim, e não perguntar ou não querer saber como elas estão também eram. E quando eu achei que já tinha recebido resposta suficiente, veio mais uma descoberta: as altas habilidades e superdotação. E eu preciso confessar uma coisa. Quando a maioria das pessoas ouve essa expressão, imagina alguém extremamente inteligente, que aprende tudo com muita facilidade, tem uma vida mais simples por causa disso. Mas não foi assim que eu vivi. Porque altas habilidades não significam viver sem dificuldades. Não significam ser um gênio, não significam ter resposta para tudo. No meu caso, significaram anos convivendo com uma mente que nunca desacelera, com pensamentos acontecendo ao mesmo tempo,
com uma percepção exagerada de tudo ao meu redor. Com uma intensidade que nem sempre cabia nos ambientes que eu estava. Com um perfeccionismo que muitas vezes me paralisava. Com a sensação constante de enxergar coisas que pareciam passar despercebida para outros. E principalmente com uma sensação de não pertencimento que me acompanha desde que eu era criança. Pela primeira vez, eu comecei a entender que aquilo que eu chamava de excesso talvez nunca tinha sido excesso. Talvez fosse apenas a forma como o meu cérebro sempre funcionou. E foi nesse momento que eu comecei a entender algo que vai além dos diagnósticos. Eu não estava carregando apenas autismo, ou apenas TDAH, ou apenas altas habilidades e superdotação. Eu estava carregando camadas de invisibilidade, porque durante muito tempo eu não fui apenas uma mulher tentando entender quem era. Eu era uma menina preta, de origem humilde, crescendo em uma época em que quase ninguém falava sobre saúde mental. Uma época em que meninas não eram investigadas. Uma época em que mulheres autistas passavam despercebidas. Uma época em que crianças inteligentes eram vistas apenas como curiosas ou respondonas. Uma época em que sobreviver era mais urgente do que compreender. Hoje, eu consigo olhar para trás e perceber que muitos dos meus comportamentos foram interpretados de formas completamente diferentes do que realmente eram. Eu não era a menina difícil, eu não era a menina problemática, eu não era a menina que precisava se esforçar mais. Eu era uma criança neurodivergente que ninguém sabia identificar. E quando você acrescenta isso a um fato de ser mulher preta e vir de uma realidade onde as oportunidades nunca foram iguais para todos, algumas coisas começam a fazer ainda mais sentido. Porque eu precisei aprender muito cedo a ser forte, eu precisei aprender a me adaptar, precisei aprender a me virar, precisei aprender a funcionar. E talvez por isso eu tenha passado tantos anos acreditando que sobreviver era a única forma possível de viver. A verdade é que durante muito tempo eu não fui vista. Não porque eu não existia, mas porque ninguém estava olhando para mulheres como eu. Talvez seja por isso que esse diagnóstico tenha mexido tanto comigo, porque ele não mudou quem eu sou. Ele apenas me permitiu enxergar quem eu realmente sempre fui. Hoje eu não gravei esse vídeo para anunciar um diagnóstico. Eu gravei esse vídeo para anunciar um reencontro. Pela primeira vez eu estou conhecendo a pessoa que eu sempre fui e que sempre esteve aqui. Ainda tenho muito para aprender, muito para compreender, muito para curar. Mas depois de 35 anos sobrevivendo, eu finalmente comecei a me conhecer. E talvez a Claudineia criança, aquela que tantas vezes se sentiu estranha, difícil, intensa, invisível, finalmente tenha sido vista pela primeira vez.